Namastê. Meu nome é Flávio Oliveira. Queria agradecer a todos vocês inscritos no canal, todos vocês que buscam conhecimento. É uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, né? Então, pessoal, a gente vai dar início à nossa aula de colorimetria. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem deixar perguntas aí. Então, desde já agradeço a todos vocês aí. Quem puder curtir, dá um likezinho lá pra gente. A lista de material que eu vou passar para vocês é uma coisa bem simples. Guache azul, vermelho e amarelo. Eu comprei esse potinho aqui na papelaria, é um potinho bem baratinho, que ele é para mistura de guache. E vem com 6 unidades, que é bem legal, porque aí eu coloquei o azul, vermelho e amarelo, fiz o triângulo e depois para fazer a junção das cores, então ele foi muito bacana. Régua, folha sulfite, lápis e um pincelzinho para você pintar. Então de início a gente vai fazer uma estrela de Oswald. Para quem não sabe, a estrela de Oswald é para você entender de uma forma simples a matemática das cores. Então é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem de verdade a aula. Vai ser um prazer passar todo esse conhecimento para vocês aí, tá bom? Então, bora lá. Em uma folha sulfite, desenhe um triângulo de 12 centímetros em toda a sua extremidade. Depois, separe as pontas dele aproximadamente 3,5 cm e trace uma reta e faça outro triângulo dentro desse triângulo de 12 centímetros também em toda a sua extremidade. E pronto, aí está a sua estrela de Oswald. Em um recipiente, separe a cor vermelho, azul e amarelo. Com o pincel limpo, pinte uma ponta do triângulo. Pule uma e pinte a outra de azul. Pule uma e pinte a outra de amarelo. E pronto, está feita as suas cores primárias. Na sequência, você irá colocar em proporções em partes iguais. Vermelho, amarelo, amarelo e azul, azul, vermelho. E você irá criar as cores laranja, o azul e o vermelho, o violeta, o lilás, e o azul e o amarelo, o verde. Tente misturar as proporções em partes iguais para as cores ficarem exatas. Em seguida, continue pintando os triângulos restantes, onde a junção das cores se formam o vermelho e o azul, que é o lilás, na sequência o amarelo e o vermelho, que é o laranja, e na sequência o azul e o amarelo, que é o verde. E dessa forma simples, prática e rápida você aprendeu sobre cores primárias e cores secundárias, a mistura das cores em proporções em partes iguais. Agora, com a cumbuca limpa das cores secundárias, você junta as três cores em proporções em partes iguais. É muito importante as proporções estarem exatas para a cor ficar igual. Você vai perceber que a junção das três cores em partes iguais, teremos o marrom. E com o pincel limpo, mexa até chegar no tom desejado marrom. Pinte o centro da sua estrela de Oswald. E pronto, agora de uma forma simples você já aprendeu sobre as cores primárias, secundárias e a junção das três cores. O azul, vermelho e amarelo, que dá um marrom exato, em proporções iguais. A gente viu aí no vídeo anterior as misturas das cores e as proporções. A ideia de como vocês misturarem as cores em proporções iguais e ter os resultados. Geralmente as colorações que temos no nosso mercado, elas têm um tom que vão de 1 a 10. Que são elas: preto, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro muito claro e louro claríssimo. Ao lado vemos o fundo de clareamento de cada intensidade de cor que iremos falar mais à frente. Tem as colorações que vão até o 11 e o 12, mas geralmente é do 1 ao 10. Partindo desse princípio do tom natural, na sequência temos os nuances, que são as cores artificiais. No caso da tabela em que uso a coloração, essa coloração é da Igora.
O tom natural, geralmente, de todas as colorações são representados pelo zero na frente. Então, zero significa tom natural. No caso da tabela que eu uso, o tom 00 na frente é para cobertura de branco. O tom 1 é o cinza, quase todas as tabelas são assim, o tom número 1. O 2, no caso da tabela que eu trabalho, é o fumê. O 3, o mate, uma coloração que já vem pronta, o verde, né? O 4, o bege. O 5, o dourado. O 6, o marrom. O 7, o cobre. O 8, o vermelho. E o 9, irisado. Vale lembrar que cada marca tem a sua numeração própria dos seus nuances. Então é sempre bom ficar atento. A primeira numeração da frente de uma coloração sempre será a altura de tom, nesse caso louro escuro. A segunda numeração sempre é o reflexo principal, ou seja, a cor desejada da minha cliente. A terceira numeração, se tiver numa coloração, é o reflexo secundário. Então, em uma coloração, se eu fosse desmontar essa cor, 3/4 dessa cor seria marrom e 1/4 dessa cor seria bege. Então, se eu tenho uma coloração com o 6,67, eu tenho 3 partes dessa coloração marrom e uma parte dessa coloração acobreado, ok? Então a gente vai ler essa cor como louro escuro marrom acobreado. Então ela tem um nuance marrom e o reflexo acobreado, um leve reflexo acobreado. Então, para vocês entenderem de forma simples, a coloração é dividida em 4 partes. Geralmente a coloração é de 60 gramas, então cada quarto 15 gramas, né? Toda vez que a cliente quer uma cor, 3/4 dessa coloração é a cor desejada. 1/4 geralmente usamos para neutralizar o fundo de clareamento. Fundo de clareamento são as cores reveladas conforme o cabelo exposto ao clareamento. Ou seja, nesse caso, se você for colocar uma coloração em altura de 7 no cabelo da sua cliente, louro médio, você irá ter que levar em consideração o fundo de clareamento alaranjado, ou seja, essa cor irá ficar com o reflexo alaranjado. Então temos sempre que pensar em neutralizar o fundo de clareamento. E como vimos nas aulas anteriores, matizar um cabelo é levar esse cabelo para o marrom. Então, levando em consideração que temos a cor laranja, vermelho e amarelo, o que falta para chegar no marrom? O azul. Ou seja, 1/4 dessa coloração teria que ser azul, para neutralizar o fundo de clareamento da minha coloração e minha cor ficar exata. A gente vai dar uma passada sobre oxidante, jogo rápido, sem perder tempo, porque a gente não tem tempo. Tempo é dinheiro. Tá? Oxidante de 10 volumes age em 20 minutos, age de 10 a 20 minutos. Ele serve só para fixar a coloração, não tem poder de clareamento. Ou seja, não clareia o cabelo, só fixa. Só fixa uma cor, não precisa pôr oxidante de 20, ok? Oxidante de 20 clareia um tom, age em 30 minutos. 10 minutos de ação, 20 minutos fixando a cor, ok? Então, em 10 minutos ele abre um tom, em 20 minutos ele fixa. Tempo de ação, 30 minutos. Oxidante de 30 funciona em 40 minutos. Oxidante de 30 minutos. Ou seja, 20 minutos de clareamento, 20 minutos de fixação. Abre de 1 a 2 tons. Oxidante 40 funciona em 50 minutos. 30 minutos clareando, 20 minutos fixando o tempo de ação. A cliente chega com o cabelo vermelho no salão e ela quer tirar esse vermelho. Nós precisamos, seria o azul e o amarelo para chegar no marrom, correto? Só que já temos geralmente a cor mate, a junção das duas cores, o azul e o amarelo. Então temos o mate para neutralizar o vermelho. Só que tem uma regrinha dentro disso que é o quê? Para neutralizar uma cor primária, eu preciso do dobro da secundária.
Ou seja, eu precisaria do dobro do verde para matizar o vermelho. Então, como que eu iria acrescentar mais verde aqui? Não adianta eu pegar mais coloração mate e colocar. Daria só iria acrescentar. Eu não iria potencializar essa cor. Para potencializar essa cor, eu preciso dos mixtons, ou seja, os adicionadores de pigmento. Então, eu iria adicionar um mixton mate para poder ter o dobro de pigmento para neutralizar uma cor primária. Ou seja, para neutralizar uma cor primária eu preciso do dobro da secundária. Para neutralizar a cor primária eu preciso do dobro da secundária. Ok? Para neutralizar uma cor primária eu preciso do dobro da secundária. Para neutralizar uma cor primária eu preciso do dobro da secundária. Então vamos lá para mais um exemplo. Se eu tenho cabelo amarelo intenso, amarelo gema de uva quase, né? Bem intenso, em altura de 8, fundo de clareamento de 8, né? Se a cliente quer matizar esse cabelo, como que eu levaria esse cabelo pro marrom? Seria o irisado, certo? Só que via de regras, eu preciso do dobro da secundária para neutralizar uma cor primária. Amarelo, cor primária, preciso do dobro do violeta. Então vamos lá. Eu preciso adicionar o mixton, certo? A proporção de mixton nós vamos falar no próximo vídeo. Então vamos lá. Se eu preciso do dobro da secundária, eu adicionaria o mixton violeta nessa coloração. Às vezes tem coloração que já vem, por exemplo, tem uma coloração que eu trabalho que é 8.22. Então, ou seja, ela já tem intensificado na própria coloração. Então, quando tem a coloração tem duas numeração na frente do natural, ela é intensa, ou seja, se eu tenho uma coloração 6.11, ela seria uma coloração loiro cinza intenso. E vamos supor que minha cliente não quer esse cabelo marrom em altura de 8, ela quer esse cabelo direcionado pro cinza. Então, como que você faria essa cor? Me fala aí, responde. Eu iria usar 3 partes dessa coloração cinza, que é a cor desejada da minha cliente. 3 partes da coloração sempre é a cor desejada da minha cliente. Então eu iria direcionar 3 partes de cinza dessa coloração e uma parte de violeta, ou seja, uma parte de violeta e 3 partes de cinza. Vou montar a coloração aí para ficar mais fácil para vocês. Então ficaria da seguinte forma: 45 gramas de cinza e 15 gramas de violeta para neutralizar o fundo de clareamento. Certo? Entendeu? Jogo rápido, fácil, aprendemos sobre direcionamento de cor, ok? Então, se eu tenho uma cor amarelo suave em altura de 10, fundo de clareamento em altura de 10, aí sim eu posso entrar com meu irisado nesse amarelinho, ele iria ficar um cabelo champanhe, certo? Se ela quer esse cabelo cinza, eu iria entrar com uma parte de irisado e 3 partes de cinza nesse cabelo, iria matizar esse cabelo primeiro, depois direcionar a cor. Então a gente pensa sempre em matizar o cabelo e depois direciona. Então, galera, de uma forma simples a gente vai falar como que funciona a leitura de coloração nos tubos de tinta. A coloração geralmente é dividida em 4 partes. Vamos supor que essa coloração fosse uma cor 6.1. 3/4 dessa coloração, ou seja, 15 gramas aqui, 15 aqui, 15 aqui e 15 aqui. Seria marrom. Marrom. Então vamos supor que a sua cliente
escolheu essa coloração, como que você iria desmontar essa cor para montar ela aí no seu salão. De uma forma simples, a gente desmonta essa cor, ou seja, vou mostrar para vocês aí, ó. Espero que estejam vendo. Como que ficaria essa cor aqui? Ficaria louro escuro, marrom, cinza. A cor desejada da minha cliente é o marrom, então eu colocaria 3 partes de marrom e uma parte de cinza para neutralizar aquele fundo de clareamento que a gente falou quase agora, que a gente teria que pensar nessa cor. Ok? Então, para ter um marrom exato, eu matizaria o fundo e 3 partes dessa coloração é a cor desejada da minha cliente. Ok? Vamos supor que a cor desejada da minha cliente seria cinza e o cabelo está dourado e ela quer cinza. Então, como que eu montaria essa cor? 1/4 dessa cor seria o irisado, que é a junção dos dois, né? E 3 partes dessa coloração aqui eu colocaria de cinza, que é a cor desejada da minha cliente. A cor é formada por tom natural, nuance e reflexo, sendo que 3 partes dessa coloração, ou seja, 45 gramas, geralmente o tubo é 60 gramas, 45 gramas dessa cor aqui é a cor desejada e 1/4 dessa cor aqui é o reflexo. Então, lemos louro escuro, marrom, acinzentado. O nuance é marrom e ele tem um leve reflexo acinzentado. Simples, já aprendemos aí como que desmontamos a cor e como que lemos essa coloração e de forma simples, sabendo que quando tem 3 numeração, 3 partes dessa cor é a cor predominante. É isso aí, pessoal. Obrigado para você que acompanhou essa nossa primeira aula. Fico muito feliz que vocês estão até aqui agora acompanhando eu falando na orelha de vocês pra caramba. A gente vai estar na próxima aula, a gente vai estar falando sobre mixton e cobertura de branco. Quero vocês, até lá, valeu.